Vamos ler aqui, gente, em Segunda Reis, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 11. Indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Eliarro, né, que é Elias, que a gente conheceu como Elias, subiu ao Chamaim, tá? Chamaim quer dizer céu, gente, num redemoinho. Bom, aqui tem carro, mas na verdade é carruagem, tá, gente? É carruagem. E esse redemoinho aqui é um mistério que depois, mais na frente, eu vou trazer para vocês. Vamos ler aqui o versículo 12. O que vendo Elixá, né, que é Eliarro, tá? Clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em duas partes. A primeira vez que eu li essa passagem aqui de Elias, nossa, primeira vez mesmo, assim, antes até de eu ir para o sistema religioso, tá? Que eu estava lendo a Bíblia, eu já li a Bíblia todinha, gente, de Gênesis a Apocalipse. E quando eu cheguei aqui na parte de Elias, quando eu li essa passagem, eu me emocionei muito com essa passagem de Elias. E lá atrás eu não sabia o porquê, hoje eu sei o porquê. Mas eu me emocionei muito, era uma das passagens mais lindas que eu achava, entendeu? Da Bíblia. E você vê algo que eu senti lá atrás, no começo, antes de eu ir até para o sistema religioso, antes de eu conhecer a Torá, antes de eu conhecer a palavra, como eu conheço hoje, né? E eu falava coisas que eu nem sabia o porquê eu estava falando, mas hoje eu sei, tá? Então, assim, a Torá é um livro de códigos, tá? E os cabalistas, né, diz que a Torá tem 4 faces ocultas em cada um dos 4 mundos. E é cheia de mistérios, tá? Um dentro do outro, tá? Tem o literal, tem o espiritual, tá? E outras 2 faces. E uma pessoa que não tenha conhecimento do hebraico não saberia traduzir exatamente, tá? E ficam limitados à sua própria tradução, tá? Aqui nessa passagem aqui, uma carruagem de fogo levou Eliarro aos céus. Essa passagem aqui está cheia de códigos e só os cabalistas conseguem descodificar esses códigos, tá? Eles têm facilidade para fazer isso. Eles descodificam e descobrem os segredos da Torá. Descobrem o código que está por trás, entendeu? Das palavras. Um que eu sigo e descodifica tudo que está na Torá é de Pac. Essa passagem aqui mesmo de descodificar, né? Ele descodificou os segredos que está por trás dessas palavras. Mas o que ele falou, eu já sabia, né? É interessante, né, gente, isso. Eu já tinha dentro de mim tudo que ele falou. Me lembrei agora de algo, né, que aconteceu comigo, tá? Quando eu vivia num sistema religioso, tá, gente? Eu fazia parte aqui em Prazeres Centro. E teve um tempo que eu estava vendo, gente, isso não é brincadeira. Isso realmente aconteceu comigo, isso foi real, tá? Tem a irmã Luciene aí para contar a vocês, e Daniela, certo? E Joselita, que foram as 3 personagens que viveu isso comigo. Eu fazia parte aqui em Prazeres Centro, na Assembleia.
Na época eu era secretária da campanha. E eu estava vendo assim a Terra, um mundo um pouco diferente. Só que eu não falava isso para ninguém, eu fiquei só para mim. Era impressionante que quando eu saía de casa, eu não via a rua normal como ela é, né? Eu via uma abertura, uma rachadura assim na terra enorme. E quando eu olhava para as casas, gente, para as casas pareciam que tinha vida, parecia que se movimentava, pareciam monstros, entendeu? Nossa, isso faz bastante tempo, tá? Isso lá atrás. E eu não entendia nada, só que hoje eu entendo. E as pessoas, quando eu olhava para as pessoas, eu não via o rosto das pessoas, mas eu via realmente o que estava nelas, né? Eu olhava para pessoas e eu via rostos estranhos, rostos demoníacos. E quando foi uma vez, eu estava conversando com Joselita, ela estava me falando sobre o casamento dela, a gente estava conversando, né? E aí chegou um rapaz na bicicleta, por trás dela, ela estava assim, eu na frente dela, chegou por trás dela. E quando eu olhei para o rosto desse rapaz, nossa, gente, eu vi algo tão feio, tá? Eu olhei para ele e eu vi um rosto, parecia um rosto do monstro de demônios, e tinha puxando tipo uns negócios assim na cabeça, como se fosse chifre. Nossa, eu olhei para aquele menino assim, para aquele rapaz, olhei para Joselita, eu disse, Joselita, eu já vou, depois a gente conversa. E saí correndo, porque eu estava pensando que eu estava ficando louca. E ela me chamando, ela, Vânia, Vânia, eu disse, depois a gente conversa. Saí correndo, correndo. Quando cheguei em casa, Joselita ligou para mim. Aí disse assim, ô Vânia, o que foi que aconteceu? A gente estava falando sobre o nosso casamento, sobre o meu casamento. E tu saísse correndo, não sei o quê. Foi alguma coisa que tu viu de ruim no meu casamento? Porque as pessoas que vivem ao meu redor sabem que eu tenho esse dom realmente, tenho um dom de visão, tenho um dom de ver as coisas. E eu disse, não, Joselita, não, não foi nada com você. Não foi nada com o seu casamento, pode ficar tranquila. Mas eu não quis falar para ela, né, o motivo. Só que a gente tinha uma amiga em comum, Daniela, tá? Todas duas eram cantora. E eu conversando com Daniela, né? Eu falei para Daniela, eu disse, Daniela, eu tô vendo isso, isso e isso. Tô vendo assim, assim, assim. Aí Daniela olhou assim para mim, aí disse assim, na época eu não conhecia o nome do Eterno, tá, gente? E Daniela disse assim, ô Vânia, não é porque Deus quer te arrebatar, não. Gente, eu fiquei com isso na mente. E aí quando cheguei em casa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu abri a Bíblia. Antes de abrir a Bíblia, eu disse assim, porque na época eu falava a Deus mesmo. Eu disse assim, Deus, eu vou abrir a Bíblia, eu vou abrir a tua palavra. E quando eu abri, se sair no livro de Elias, é porque o Senhor realmente quer me levar. O Senhor quer me levar. Impressionante que eu falei isso. E quando eu abri a Bíblia, não só saiu no livro de Elias, como saiu exatamente nessa passagem aqui que eu li agora para vocês. Saiu exatamente nessa passagem, quando Elias é levado. Nossa, eu fiquei assim, eu disse, então, Deus vai me levar. Eu já ia fazer uma carta, entendeu, para minhas filhas, porque eu tenho duas filhas, e na época elas eram pequenas, e eu ia deixar uma carta escrita, né, para ela, dizendo que Deus tinha me levado. Isso lá atrás, gente. Isso é muito interessante, tá? A gente sabe que o que aconteceu com Enoque aconteceu com Elias também, tá? E eu sempre falava isso, eu dizia, os dois únicos homens que foi levado por uma carruagem de fogo foi Enoque e Elias. E aí vinha coisas, tá, na minha mente que eu vim descobrir agora, né? Quer dizer, agora não. Há um bom tempo, né?
há um bom tempo realmente já. Depois que conheci o nome do Eterno, eu não sei porquê, mas eu sempre tive uma ligação muito grande com a história do profeta Elias, como eu falei para vocês lá no início. Eu sempre tive uma ligação muito grande com a história do profeta Elias. Quando eu li a história de Elias, eu fiquei encantada, tá? Fiquei encantada. E olha que eu já tinha a Bíblia, eu já tinha lido, né? Toda a Bíblia, tá? Eu já tinha lido a Bíblia toda. Mas a história de Elias sempre mexeu comigo. E eu não sabia por quê. E eu costumo dizer que eu tenho o espírito de Elias e de João Batista. E hoje eu sei, tá? Hoje eu sei por quê, tá? Eu falo isso. Eu sempre falei isso antes de conhecer a Torá realmente original e antes de conhecer o nome do Eterno. A irmã Luciene está de prova. Eu sempre disse que eu tinha o espírito de Elias e de João Batista, tá? E hoje eu sei porque o engraçado é que eu vivi as mesmas coisas, gente, que Eliarro viveu, tá? Eu vivi as mesmas coisas, tá? Eu desejei, assim, pessoas, né? Eu desafiei pessoas aqui, entendeu? Também. Eu agia igualzinho, tá? Eu agia igualzinho. E não era porque eu queria, não era porque eu queria, tá? Era naturalmente, sem contar a história da chuva também. Quantas vezes eu orei para chover, gente, nossa. E chovia. Orei para chover e orei para parar de chover. E parava. Eu orava, eu determinava e isso acontecia. Acontecia, não acontece. Só que lá atrás, para mim, assim, hoje para mim é mais natural, mas antes eu fazia e era natural para mim também, né? Mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, certo? E assim, eu lembro que quando eu comecei a falar o nome do Eterno, e teve pessoas aqui que riram, que zombaram, que fizeram acontecer. Gente, eu cheguei ali fora, na calçada que tem ali, e eu desafiei essa pessoa. Do nada, do nada. Do nada eu desafiei essa pessoa. Eu chamei ela, né? Nossa, faz tempo, mas deixa eu ver quais foram as palavras que eu falei. Eu disse a ela, eu desafio você a gente ver qual é o Deus verdadeiro. Eu falei mesmo assim. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Eu disse mesmo assim para a pessoa, tá? Eu deixo você orar primeiro, eu deixo você invocar a Deus que você diz que serve. E eu vou. Você vai orar no nome do seu Deus e eu vou orar no nome do Eterno. Eu disse, eu vou orar no nome de Yarro. Na época eu falava Yarro, né? Foi quando eu conheci o nome do Eterno. E desafiei a pessoa, mas a pessoa não veio, entendeu? Não veio. E hoje eu entendo muito bem o porquê. Era porque quando eu dizia lá atrás que eu tinha o espírito de Elias e o espírito de João Batista, eu sempre falei isso do nada, sem saber porquê, sem ter nem para quê. E hoje eu sei que realmente eu tenho o espírito de Elias em mim, tá? Eu tenho o espírito de Elias em mim. E isso me induzia a fazer tudo que eu fiz, né? Tudo que eu faço. Hoje eu entendo muitas coisas que eu acessei, que veio para mim do nada, gente, do nada. E as mesmas perseguições que Elias passou, eu passei. É tudo muito assim interessante, tá?
E eu quero dar essa introdução para vocês e mais na frente eu vou explicar, não com detalhes, né? Mas vou explicar mais ou menos para vocês entenderem, né? E quem tem entendimento que entenda, certo? Porque tem coisas que a gente tem que falar por parábola, como o mestre fazia. E aí a pessoa que tem entendimento, né? A pessoa que o Eterno abre a mente dela para ela entender, ela vai entender. Mas é tudo muito interessante, gente. É tudo muito interessante.